Olá, 6 horas e 38 minutos. Voltamos com o programa Notícia de Frente. Vamos novamente ao vivo com o nosso repórter Daniel Santos, que vai contar para nós sobre possíveis já desdobramentos dos trabalhos da CPI que acontece lá na Assembleia Legislativa, da renúncia fiscal. E nesse momento, o Daniel vai trazer informações para a gente sobre o presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão. Olá, Daniel, diz pra gente, tem data já de depoimento? O Galvão vai comparecer ou não? Conta tudo aquilo que você já conseguiu descobrir sobre este caso. Pois bem, Luciana, o interrogatório dele que estava agendado para segunda-feira foi antecipado. Será nesta sexta-feira às 10 horas da manhã aqui mesmo, em um dos auditórios da Assembleia Legislativa na CPI da renúncia fiscal, que é presidida pelo deputado, mais uma vez em evidência, deputado tucano, o Wilson Santos. E o Wilson já deixou muito claro as perguntas, o que ele quer saber. Ele quer saber, por exemplo, que história é essa que o dinheiro todo movimentado pela AproSoja Brasil e esse dinheiro que foi colocado, segundo as investigações do Supremo Tribunal Federal, para fomentar esse movimento de direita do dia 7 de setembro, foi colocado de fato dinheiro público? Não foi? Essa é uma das perguntas. Por exemplo, segundo o levantamento do jornal A Gazeta, nos últimos 12 para 13 anos, a AproSoja recebeu 138 milhões de reais via FETAB, que é o Fundo de Transporte e Habitação. Então, são uma série de questionamentos, tem aquela questão que o filho mesmo entregou numa conversa de WhatsApp, numa discussão bem ampla que eu tive acesso, observando uma discussão em grupo de WhatsApp no condomínio em que a família reside aqui em Cuiabá. E nessa conversa de WhatsApp, nessa discussão, o filho deixa lá, olha, bancou um contrato de aproximadamente 1,5 milhão com um escritório de advocacia, na qual a esposa estaria à frente desse escritório. Ou seja, tem narrativa, tem o que é fato. Tudo isso a CPI vai tentar esclarecer nesta sexta-feira, repito, 10 horas da manhã. Antônio Galvão estará em viagem já a partir do fim de semana. Teremos movimento, calor aqui na Assembleia já nesta sexta-feira, logo cedo. Luciana, e a gente vai acrescentar essa audiência aos trabalhos da CPI e, é claro, muito mais atualizando o trânsito às 6 em 90.7 na Cultura FM, no programa De Carona. Luciana. Tá bom, Daniel Santos, obrigada, viu, pelas informações. E amanhã, então, quem sabe, a gente volta a falar sobre esse tema, ou na segunda-feira, porque afinal de contas, 10 horas da manhã, né, a previsão da oitiva. E Kleber Lima, algo chamou a atenção em relação aos valores, o Daniel Santos trouxe números aí, e pode ser ainda maior esse volume financeiro? O que ele fez uma referência ao jornal A Gazeta, a informação que o cálculo que o jornal chegou, ouvindo várias fontes, foi de 480 e poucos milhões nos últimos anos, quase meio bilhão. O cálculo que eu fiz aqui, inclusive no ar, se você considerar 1,15% da UPF, que custa R$180, vezes, por tonelada, vezes 35 milhões de toneladas, nós vamos chegar a um número de, somente na safra 2020-2021, 100 milhões de reais, em um ano. E você imagina em 12, né? Então, na minha conta, chega a 1 bilhão, esse valor que foi arrecadado para a AproSoja. A discussão aí, gente, é o seguinte. Primeira discussão, o dinheiro é público ou não? Porque esse percentual de 1,5% por tonelada de soja ou milho transportado está fixado em lei estadual. Qual lei? A lei do FETAB. A lei do FETAB. Então, assim, é difícil convencer alguém que não seja dinheiro público, quando ele está na mesma lei do FETAB. E o que eles usam a seu favor é o seguinte, mas esse é um recurso que vai para um fundo, né, de desenvolvimento da cultivar, ou seja, da soja e do milho, que quem paga é o próprio produtor. Então, ele, em vez de ir para o FETAB, ele vai para o IAGRO, que é o Instituto de Agropecuária de Mato Grosso. Não é dinheiro público. Aí entra outra confusão. É arrecadado pela Secretaria de Fazenda. Não é um PIX que o produtor manda para o IAGRO. Como é que alguma coisa que é arrecadada pela Secretaria de Fazenda
Isso aí. Né? É Tem que falar isso para o Ministério Público. Mas o Ministério Público... Você está entendendo? O Ministério Público, chamado ao feito em ocasião passada, disse que não é. Pois é. E a solução está exatamente nesse ponto. Porque se for, o Tribunal de Contas foi omisso nessa história toda. Aí entra mais o Tribunal... Mas só que assim, aí tem um outro órgão envolvido na questão, que é a Auditoria Geral do Estado, ou Controladoria Geral do Estado, que diz que é. Porque, exatamente, consta de lei estadual e é arrecadado pelo Tesouro do Estado, ainda que por força de convênio. Tem um convênio que a ProSoja paga a Secretaria de Fazenda para ela fazer essa arrecadação. Então a discussão, e aí tem um deputado agora propondo o seguinte, então nós vamos acabar com isso, nós vamos propor uma lei tirando essa contribuição da ProSoja e do Iagro, né, que eles são meio sinônimos, da lei estadual, e aí o seguinte, a ProSoja vai ter que receber esse dinheiro por meio de PIX, ou boleto, eu estou usando PIX. Pelo menos vai ter um pouquinho mais de transparência. Exato, né? eu estou usando o PIX, que é para a pessoa que está em casa entender, porque se é uma contribuição voluntária do produtor rural para a entidade, para fazer pesquisa, etc., ele faça isso diretamente para a entidade, não usa o aparelho de Estado para arrecadar e nem precisa de novo da lei para poder que ele pague, não é espontâneo, ele não é importante. Então, assim, enquanto isso não acontece, a grande verdade é a ProSoja e o agro utilizam esse dinheiro como bem entendem, sem prestar conta a seu ninguém. Esse é o caso. Tá certo. Bom, vamos aguardar então o depoimento, que vai ser muito importante para que a gente possa, então, falando mais a respeito disso, entender, porque o que você disse, Kleber, é fundamental. É público ou é privado? Né? Enfim. Aí que está o X da questão. E o mais interessado nisso tudo, eu não tenho, depois de todas essas denúncias, é o próprio Galvão. Ele precisa realmente falar. Se ele vai ou se ele não vai falar. Ele precisa se explicar, porque está sobrecarregando sobre ele exatamente uma denúncia gravíssima. E o que eu fiquei sabendo nos bastidores é que ele intenta, planeja ir numa tratociata para a Assembleia Legislativa. Vai pegar aqueles tratorzinhos que nós mostramos agora e aí juntar uma turma que gosta dele e estacionar dezenas de tratores na frente da Assembleia. É outro assinte, é outra provocação. Ele não entendeu até agora que ele está trazendo toda essa confusão para a categoria que ele representa exatamente por esse tipo de ato espetaculoso, inconsequente e que não representa o comportamento da maioria dos produtores de Mato Grosso. Fala para ele que a ordem dos tratores não altera o produto. O produto, da soja no caso. Soja. Trator financiado provavelmente com ele tem subsídio e subvenção pública, né? O que é mais grave. Bom, gente, ainda falando então do agro, de certa forma assim, vamos falar então da ferrovia, porque também é um assunto aqui bastante polêmico. Nós celebramos aqui o governador com chave de ouro, assinando os contratos de concessão para a ferrovia com custo aí aproximado de 11 bilhões de reais, sem nenhum centavo de dinheiro público, pode gerar aí mais de 230 mil empregos, transportar as principais commodities de Mato Grosso, mas em todo esse cenário positivo de desenvolvimento, de infraestrutura, tem um ruído aí, eu diria, professor e Kleber Lima, e que inclusive isso foi discutido na Assembleia Legislativa ontem com até mesmo lideranças comunitárias e deputados que dizem o seguinte: o nome da ferrovia será senador Emílio Vuolo. Então, vamos conferir Vicente Vuolo, obrigada, Kleber. Vamos conferir, então, algumas declarações. Vicente Emílio Vuolo, só cortei um, né? E aí, vamos, então, mostrar para vocês alguns posicionamentos de parlamentares e também da comunidade. Roda aí. Foi um tremendo desconforto aquela apresentação feita pela Rumo. Rumo é uma empresa privada, a lei, ela permite a denominação, dar nomes ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, com autorização do Poder Legislativo, aqui no caso a Assembleia Legislativa. E nós vamos referendar, não tenho dúvida, através de lideranças partidárias, de vários deputados, esse legado que foi deixado pelo ex-deputado, ex-prefeito, ex-senador Vicente Vuolo, que dedicou praticamente toda a sua vida em viabilizar esse grande projeto estruturante que é para o estado de Mato Grosso e principalmente para Cuiabá, fazendo com que essa ferrovia chegasse aqui na nossa querida capital. Não tenha dúvida que esse legado de história, de luta, ele vai se resumir aí a
essa chancela de todos os deputados da Assembleia Legislativa, consolidando o nome do senador Vicente Vuolo, essa importante ferrovia do estado de Mato Grosso. Uma injustiça muito grande, né, porque todos nós sabemos, eu que sou mato-grossense, sou nascido aqui no estado e conheço a história do nosso estado, a história de Cuiabá, e sabemos, aí conhecemos a história do nosso então senador Vicente Vuolo para a vinda da ferrovia aqui para a nossa capital. Então hoje eu fiz uma defesa ali na tribuna da Assembleia, cobrando para que todos os poderes, tanto o Poder Legislativo, que já reconheceu, que já tem uma lei estadual, denominando o nome do senador Vicente Vuolo, o nome da nossa ferrovia, assim como o governo do estado deve reconhecer e a própria empresa Rumo, que ganhou a concessão. Nós entendemos da importância do empresário Olacir Moraes para a economia do nosso estado, mas nós não podemos ser omissos nesse momento tão importante de consolidação da nossa rodovia. O movimento comunitário se reuniu, porque assim como a maioria da sociedade cuiabana está indignado pela troca do nome, né, da ferrovia. Todos nós somos pegos de surpresa e a gente que está na base, que está nos bairros, a gente sente a indignação da sociedade cuiabana, uma vez que é como se estivesse rasgando um fato histórico. Todo mundo sabe da história do senador Vicente Vuolo em Cuiabá, da luta dele, uma pessoa visionária, lá atrás já sonhava com essa ferrovia, já lutava por essa ferrovia e de repente, toda a cuiabania sabe disso, e de repente a gente é pego de surpresa com uma homenagem dada a um empresário, um mega empresário da região sudeste. Nada contra ele, a sua história. Acontece que ele não tem raiz, ele não tem história, ele não tem nada em relação à luta para que isso viesse para Cuiabá. É uma obra gigantesca que vai impactar todos os setores, né, na parte financeira, ou seja, vai dar um boom no estado, e nada mais justo de ser feita uma homenagem a quem realmente passou a vida inteira sonhando e lutando para que um dia esse sonho se tornasse realidade. Olha, as indignações e as críticas em relação ao nome da ferrovia crescem a cada dia desde que essa história começou. Mas sabe quem, senhores, parece que não está muito preocupado com críticas, não? Pode dizer por aí que nem está ouvindo reclamações? O governador Mauro Mendes. Tem até uma declaração dele. Roda aí para você ouvir direitinho. Olha, eu não sei disso não, tá? É que no banner está escrito o senador Olacir de Moraes. Porque, na verdade, não sei, a empresa que deve ter escolhido isso, tá? Olacir de Moraes foi o cara que trouxe a ferrovia verdadeiramente para Mato Grosso. Senão ela vai ter que ter muitos nomes aí que, né, trabalharam. Agora, quem realmente fez? Foi Olacir de Moraes, né? O senhor é a favor, então, que continue esse nome sem criar polêmica nenhuma? Então. Não, sem entrar em polêmica, né? Mas quem realmente fez. Agora, senão, eu falei, o general Deschamps, lá, em 1946, ele defendia, fez movimentos para defender a ferrovia. Né? Mas eu não estava nem... não demanda de projeto de lei para mudar o nome, governador? Eu não sei, eles apelidaram aí, eu nunca entrei muito nesse mérito não, tá? Okay? Tem coisa mais importante para mim como governador ficar mexendo com um negócio de nome. Professor Haroldo, pela declaração do governador Mauro Mendes, ele considera irrelevante essa discussão. Nós já mostramos aqui por diversas vezes a luta da família Vuolo, quase 50 anos, e o governador disse o seguinte, olha, verdadeiramente quem trouxe a ferrovia foi Olacir de Moraes. Ele não está muito preocupado não com essa história. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o Francisco Vuolo, que é um dos filhos do Vicente Vuolo, que é o pai da ferrovia. Ele contou em detalhes, né, o constrangimento que foi justamente a hora que colocaram o vídeo do governo do estado já pronto, mostrando que o nome seria a ferrovia Olacir de Moraes. Eu acho, e tenho claro essa leitura, né, que o incomodou e vem incomodando fortemente a cuiabania, principalmente, né, a própria Câmara de Vereadores de Cuiabá já se manifestou com relação a essa mudança de nome, né? A Assembleia Legislativa. Isso realmente nos incomodou, né? Porque nós conhecemos a história, o esforço, o mérito, né? E quando você propõe uma mudança dessa, você aponta, sobretudo, uma injustiça, né? E à luz do bom senso ou do senso de justiça, que desde a pessoa mais simples até a pessoa mais estudada, preparada, todos têm. Todos têm e se rebelam imediatamente porque não aceitam uma situação como essa, que é uma covardia.
é uma covardia com alguém que lutou a vida toda para poder trazer para cá, inclusive chamado de visionário. Faziam piadas com ele à época, eu me lembro muito bem, eu era criança, faziam piadas, porque o Francisco é meu amigo de infância, né? Com relação a essa situação. Então, se de um lado o governador Mauro Mendes construiu, e é mérito dele, do governo dele, né, esse resgate da ferrovia, que é importantíssima para o estado do Mato Grosso, para o desenvolvimento do estado, para a economia do estado, tudo que ele construiu e nos trouxe, a assinatura desse contrato, ele simplesmente joga por água abaixo pela indiferença, pelo descaso com a mudança do nome. Isso nos incomoda, né? Vai tudo por água abaixo, tudo exatamente que ele construiu. E a gente fica extremamente chateado com essa situação. Mas ontem mesmo, né, me parece que a própria Rumo vai consertar esse grande erro, essa grande injustiça agora nos próximos dias. E é o que a gente espera, Luciano, que realmente isso seja consertado o mais rápido possível, né? Porque está difícil de aceitar uma injustiça como essa. Tá certo, professor Kleber Lima. Todo mundo parece se importar, menos o governador Mauro Mendes. Até comentamos aqui em relação à história da cuiabania, de Mato Grosso, de rasgar esse legado, como se não tivesse sido importante para esse momento de conquista. Tá faltando um Michel Temer para o Mauro Mendes. Para ir lá escrever uma carta para ele. No calor do momento, eu falei algo impreciso e tal, né? É mais simples reconhecer e falar, olha, gente, nós não tínhamos considerado essa dimensão histórica e tal, mas agora que a gente viu a reação das pessoas, a gente acata, é verdade. A gente não pode deshomenagear uma figura tão ilustre para Mato Grosso, Cuiabá, e tão fundamental. Ela foi sine qua non para a ferrovia ter chegado, né? Um empresário para investir na ferrovia, haveria inúmeros, como agora tem a própria Rumo, que vai investir aí os 12 bilhões para poder viabilizar esse novo trecho. Mas a ideia, o princípio, a iniciativa, o que fez tudo acontecer foi o Voolo. Então não faz sentido deshomenageá-lo, e não acontecerá, que é mais importante, né? A Assembleia já fincou o pé, falei de novo aqui com o deputado Max, como é que ficou isso ontem? Porque o deputado Wilson iria apresentar um novo projeto de lei, apesar de já ter uma lei de 1997 de autoria dele mesmo, ele iria apresentar outra lei para não deixar isso acontecer. O Max falou, não precisa, a lei é lei, por que nós vamos ter que fazer outra lei para dizer o que uma lei já fala? A Rumo não tem autoridade para mudar, e nem o governador tem essa autoridade para mudar sem alterar a lei. Tem que cumprir a lei, pronto, vai cumprir a lei, a sociedade já manifestou. É mais fácil reconhecer que errou. E aí o que ele tentou fazer é o que eu faço na segunda-feira, quando o Corinthians pede o jogo. Aqui futebol, eu tenho coisa mais importante para fazer na minha vida. Mas não cola, não colou. E o que é importante é que não haverá deshomenagem. Agora, se o governador não se importou, a Rumo já mostrou alguma relevância a essa polêmica, Kleber Lima? É o que o Haroldo falou, né? Ele trouxe essa informação que eu não tinha, mas eu acho sensata que a própria Rumo, porque ela não tem o poder, né? Ela não tem o poder de mudar, por que ela vai mudar? Não. Exatamente, não tem, né? E eu acho que o melhor caminho é esse mesmo. Mas você tocou num assunto bastante interessante, você vê a dificuldade que o Mauro Mendes tem, o Mauro Mendes tem, o próprio Emanuel Pinheiro tem, o próprio Jair Bolsonaro tem, o presidente da República tem, de realmente reconhecer alguns erros, alguns excessos. Não custa nada, e não custaria nada, eles insistem tanto no erro, né, que piora, e piora cada vez mais a situação. Se o Mauro Mendes tivesse assumido, olha, realmente eu não atentei para isso, vou conversar com o pessoal da Rumo, a gente resolve isso, porque realmente será uma grande injustiça. Mas não. Para não dar o braço a torcer, entendeu? Ele realmente desvia do assunto, procura um outro caminho para não aceitar a situação. E aí torna-se cada vez pior. E, professora, a Rumo já se manifestou? Ela vai voltar atrás em relação ao nome? Me parece que já se manifestou, né? Já entrou em contato, inclusive, com o próprio secretário Francisco Voolo, né? Com relação a essa situação desconfortável com a família Voolo, né? Agora você imagina, né? Você imagina a situação da própria família que estava ali e o governo do estado apresentou um vídeo que já estava produzido, ou seja, com a anuência do governador Mauro Mendes já tinha visto o vídeo, né, dizendo da ferrovia estadual, aquela coisa, ferrovia
Olacir de Moraes. Segundo o Francisco, um olhou para o outro assim, ele olhou para a irmã dele, né, que olhou para o outro e falou assim, mas o que é isso, gente? É o padre que errou o nome da noiva, né? Você está entendendo? Vocês imaginam, essa entrevista eu fiz ontem com o Francisco, né? Tá lá no site Opinião MT, daqui a pouco vai entrar lá. Então você vê que é constrangedor o negócio, sabe? Tá certo. Agora eu vou ler algumas mensagens até sobre esse tema, viu? Nosso telespectador está antenado e quer falar também sobre isso. Bom dia, governador Mauro Mendes. É um excelente gestor, mas sua falta de sensibilidade e o excesso de arrogância vai ser o seu fim. Parabéns, professor Haroldo. Excelente programa. Governador Mauro Mendes, o teimosinho não dou RGA para servidores, taxa a energia solar, nome de Vicente Vuolo não está nem aí. Nós, cuiabanos, vamos lembrar disso na hora de votar. Tá, seu teimosinho? Ó, mandando um recado aí para o governador Mauro Mendes. Bom dia, trio. O que eu gostaria muito de entender que a Assembleia Legislativa busca a verdade dos fatos com o presidente da ProSoja. Estão corretos. Porém, e as verdades dos fatos da CPI da Energisa? Os deputados que fizeram fila indiana para receber propina, as compras de vagas no Tribunal de Contas e etc. E aí, qual o interesse político da Assembleia nesse ângulo? Tem caroço, pode cutucar, que acha? É o Marcos, e que boa cutucada, hein? Cadê a CPI da Energisa? Outro homem bully aí, um homem de pouca fé na Assembleia. A gente ri, mas a vontade mesmo é de chorar, viu? Olha, vou te contar, a gente tem que engolir cada coisa, mas teremos fé, né? Não seremos todos bully, né? Teremos fé ainda em dias melhores. Bom, gente, falando em dias melhores, fala, Kleber Lima. Ela está entendendo o bullying como bullying. Não é bullying. Não, bullying de pôr café, pouca fé. Ela já tá, Não, não é bullying não, não é bullying não, é bullying mesmo, não. Temos fé, a fé que nos ela move. Ela já está no nível te pego. Você entendeu, né? Gente, ó, eu vou chamar um rápido touro, intervalo. Touro, signo de touro. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Eu vou para um rápido intervalo.